gente vai hoje tratar sobre duas mediações, além das quatro que a gente já revisou, pensando de maneira mais aprofundada nessas duas de hoje, que são as cidadanias e as identidades. Aí você pode seguir, Ana. Lembrando que a gente está tentando trazer uma teorização que tem um vínculo com a América Latina, né? E que, portanto, digamos assim, tem um caráter que vai considerar a cultura e essa espessura da relação entre os sujeitos dos meios de comunicação e suas imagens. Considerando, então, essa espessura como aquela que medeia a produção de sentido sobre aquilo que nós vemos e produzimos. Sejam esse aquilo imagens ou narrativas diversas. Então, as mediações, elas são, e essa teorização, ela é, na verdade, uma teorização que dá conta de um modo de olhar para a comunicação e os seus produtos, um modo de olhar para a recepção e um modo de articular tudo isso metodologicamente. Então, é uma teoria e também um método, né? Assim, é uma abordagem teórico-metodológica. Essa abordagem, ela está muito interessada por pensar a noção de apropriações de sentido no lugar de impacto. Então, não é um tipo de teorização que a gente pergunta por impacto, por exemplo, porque tem outras teorias da comunicação mais adequadas para pensar impacto, e essa não é uma delas. Ela está muito interessada em pensar as experiências dos sujeitos com os meios e suas imagens. A noção de experiência a gente vai trabalhar bastante aqui. Por quê? Porque no lugar de pensar que os sujeitos são dominados pela comunicação, os meios e as imagens, a gente vai pensar na experiência que esses sujeitos constroem com esses meios e essas imagens. Em alguns momentos ela vai ter um caráter de dominação, outros momentos ela vai ter um caráter de negociação, outros momentos ela vai ter um caráter de rejeição. Então, ela não é homogênea, sempre dominados de um lado e dominantes de outro. Não é uma coisa tão simples assim. E por isso que há, por parte dessa teorização, um interesse muito grande pelas práticas dos sujeitos, porque essas práticas elas vão mediar a produção de sentido dessas imagens. Portanto, então, no lugar de eu ficar pensando como que essas imagens influenciam os sujeitos, na verdade, eu vou pensar como que essas práticas dos sujeitos vão, em alguma medida, mostrar pra gente o que eles estão pensando sobre essas imagens, etc e tal. Então, não é que não há poder nos meios e nas imagens. É que este poder, ele existe, mas ele não é único, porque há poder também na negociação e nas resistências dos sujeitos. E como a gente está aqui nessas teorizações dos estudos culturais e dos estudos coloniais, pensando muito naquilo que é menos dito, no que está assim menos visibilizado, a gente se interessa muito por esse lado da resistência, assim, essa questão da negociação. Então é algo que a gente quer olhar. Por quê? Porque não tem teorias outras que vão trabalhar a partir disso. Então essa resistência é algo que, quando você vê um trabalho interessado por resistência, faz muito sentido olhar para esse trabalho e olhar para a teorização que o fundamenta, para perguntar, tem ali autores desses estudos culturais, decoloniais, por quê? Porque quem vai olhar quem vai se interessar pela resistência são esses estudos. Não necessariamente outros estudos pensam nessa lógica. Pode seguir. E aí a gente vai então pensar
a estrutura, a gente está trabalhando esse último desenho, que é o de 2017, é o que está mais para o lado de fora da construção. Então, assim, a gente teve aqui a temporalidades e as espacialidades como um eixo vertical, né, que a gente vai chamar de sincrônico. As sensorialidades e as tecnicidades, que vai ser a nossa última aula, como um eixo horizontal, né, que a gente vai chamar de diacrônico. E esses eixos vertical e horizontal são, alguns autores vão chamar de são supermediações ou são categorias transversais, é como se fossem mais importantes, porque elas são, digamos assim, estruturais da nossa sociedade atual, contemporânea. E aí o que está aqui, ó, entre essas mediações ou essas categorias transversais, a gente vai chamar de, alguns autores vão chamar de mediações e outros de submediações. Não há assim um consenso, todo mundo diz a mesma terminologia. Mas não tem problema se você afirmar que são mediações como um todo, não vai ser considerado um problema, um erro, né? E aí, então, a gente vai trabalhar esse que não tá grifado, que é o mais de fora, que é o que a gente está trabalhando desde o começo para entender essa terminologia das mutações culturais. Pode seguir. Então, a gente vai pensar a partir das cidadanias. Então, essa é uma mediação muito cara, por exemplo, a Luana, que está aqui com a gente. E quando a gente pensa nas cidadanias, talvez alguns de vocês vão pensar assim, ué, mas por que vocês estão falando de cidadania sendo que vocês são da linha de cultura? Por exemplo, isso é uma pergunta que pode aparecer. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção é que pensar as cidadanias envolve a questão transdisciplinar que eu falei para vocês desde o primeiro encontro, né? Que os estudos culturais, eles não são disciplinares. E por isso que incomoda tanta gente também, né? Porque além de serem bastardos, também não são disciplinares, ou seja, é indisciplinado, né? Brincadeira. Na verdade, tem uma tentativa de atravessar as disciplinas, porque entende que esse atravessamento de disciplinas é um atravessamento enriquecedor. E aí, nesse sentido, a gente tem, então, alguém da sociologia ou com uma formação em sociologia e alguém da comunicação para pensar o texto de cidadanias. Então, pensando nesse atravessamento de disciplinas, né? Gosta, se interessa por isso. Pode seguir. Bom, cidadanias, né, é uma concepção muito relacionada com um contexto histórico e com as transformações sociais, né? Por quê? Porque pensar a noção de cidadania, esse conceito, essa concepção de cidadania tem muito a ver com território ou a ideia de pertencimento a um Estado-nação. Por isso que você poderia dizer assim, mas por que você está falando disso? Isso é uma disciplina da linha de cultura. Calma, eu vou chegar lá. A ideia de que a gente, ao pertencer a um território, que seria um Estado-nação, a gente tem direitos, por sermos brasileiros, latino-americanos, a gente tem alguns direitos e alguns deveres também, né? E algum nível de igualdade entre nós. Pelo menos essa é a proposta da Declaração Universal de Direitos Humanos. A ideia de que com a democracia, que já que é através da democracia que a cidadania vem à tona, né? A cidadania tem muito a ver com alguns direitos como uma educação de qualidade, um acesso à saúde, à informação, a participação e na condução das políticas, a igualdade de oportunidades, a conquista de direitos humanos, né? Isso tudo tem a ver com essa concepção cidadã de cidadania que está vinculada a um território, a um Estado-nação, né? E que se, digamos assim, concretiza com a democracia, né?
Então, até então, a gente não tinha essa concepção tão clara assim. Então, vejamos momentos que não eram tão claros assim. Pode seguir. No contexto latino-americano, a gente. Aí eu tento te responder por que a gente estuda uma mediação da cidadania numa perspectiva da cultura. Ou seja, eu não estou saindo da noção de uma linha de mídia e cultura, eu não estou querendo trabalhar um conceito que não é, digamos, da nossa alçada. É que para Jesus Martim Barbeiro não tem como pensar no nosso contexto latino-americano uma perspectiva cultural que esteja, digamos assim, destituído de cidadania. Então, no nosso contexto, já que é uma teoria contextual, é uma contextualização radical, né? Num contexto latino-americano, o campo da cultura, ele digamos assim, constitui várias mediações diferentes, inclusive a cidadania, né? Então é possível pensar a cidadania numa perspectiva cultural quando você reconhece esse autor e reconhece essa teorização. A ideia de que, portanto, existe conflitividade social, novas cidadanias emergem por causa, por exemplo, de novas tecnologias da comunicação. Então, por causa disso, você relaciona tudo isso a um campo cultural. E é dessa perspectiva do campo cultural que a gente está pensando a noção de cidadania, tá bom? Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Tanto na Grécia quanto em Roma, existia uma noção de cidadania bem diferente da que a gente tem hoje. Por exemplo, no Brasil. Tanto na Grécia quanto em Roma, quanto na antiguidade de maneira geral, a noção de cidadania ela era muito excludente. Então, por quê? Porque poucos eram direitos, assim, ascendiam a condição de cidadãos, né? Então, assim, poucos minorias da população podiam, assim, se arvorar a ser cidadãos. De certa maneira, a comunidade cidadã não era igualitária nesses espaços. Eram espaços extremamente excludentes. No século XX surgem os direitos sociais e esses direitos sociais interrelacionam os direitos com os direitos políticos. E é por isso que a noção de cidadania está vinculada a essa noção de democracia, né? Tem a ver com a Declaração Universal de Direitos Humanos. A participação efetiva de movimentos sociais garante, né, que existissem uma ampliação significativa de direitos políticos, sociais e civis e uma elevação no nível geral de um bem-estar econômico, educativo, político e inclusive do lazer. Essa noção de rever o que é cidadania, ela é constante e ela se deve a essa digamos assim, participação ativa de movimentos sociais na ampliação desse conceito. Então, conceber a cidadania como um conjunto de direitos e deveres não foi propriamente abandonada, mas foi e tem sido ampliada devido a uma série de interações que acontecem hoje nos movimentos sociais, mas também a ideia de humanidade e máquina, né? Que tem a ver então com algumas noções bem caras ao campo da comunicação que vão tratar de uma noção de cidadania digital, cidadania comunicativa, que tem a ver então com a nossa área propriamente dita. Então, assim, por causa da interação homem-máquina, a noção de cidadania se amplia em seu sentido,
E é isso que a gente está pensando aqui a partir do trabalho, por exemplo, da Luana, né? Que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. Então, o que envolve essa mediação da cidadania? Envolve um sentimento de pertencimento a uma comunidade, mas também práticas que promovam a inclusão social para todos, todes, enfim, todas. A gente vai pensar então essa noção de cidadania a partir do pertencimento a uma comunidade e práticas de inclusão social. Pode seguir. A cidadania então tem a ver com a emergência de uma ênfase particular às reflexões que realizam sobre relações entre campos de cultura e comunicação, principalmente quando a gente considera a mediação tecnológica que, por causa da revolução digital, acaba se tornando estrutural na nossa sociedade. E essa mediação tecnológica, ela nos diz respeito totalmente porque está vinculada à comunicação. Então, a cultura se torna um espaço-chave para compreender os processos comunicacionais latino-americanos. E por isso, a mediação tecnológica, quando considera a presença e a penetração social dos sujeitos, acaba se convertendo em um elemento estruturador das sociedades. E é por isso que a gente está aqui, por exemplo, né, por causa de uma mediação tecnológica e comunicacional, né? Então, a técnica, ela entra no mundo da vida e transforma-o em uma tecnosfera. E não dá para considerar tudo isso sem observar as cidadanias também, né? E é por isso, então, que a tecnicidade é configuradora de modos novos de percepção, de novas linguagens, de novas sensibilidades, de novos modos de escrever, de escritura, no sentido largo do termo, a gente poderia dizer de narrar, né, para não ficar parecendo que é só escrever mesmo. E tudo isso implica numa noção de cidadania, né, em novas formas de cidadania e novos modos de exercer essa cidadania. E aí a gente tem um fator interessante a se pensar quando a gente considera uma Latinoamérica, né? A globalização acaba promovendo uma penetração avassaladora do mercado nas sociedades, né? Assim, o capital vai se reinventando e aí com isso a gente vai, enfim, vendo ele penetrar nas sociedades e ele trabalha muito com a apropriação das técnicas e das tecnologias, gerando um aumento de pobreza e desigualdade social. Por que isso é importante na América Latina? Porque nós já vivemos num continente mais desigual do mundo. Então, fica ainda mais desigual. E isso essa globalização acaba pressionando culturas que são diversas a uma certa uniformização, ao mesmo tempo que aprofunda diferenças, né? E aí tudo isso tem, numa perspectiva neoliberal na América Latina, acaba assim se tornando um certo divórcio entre Estado e sociedade. Se tornando muito difícil o Estado regular esse capital, já que o Estado ele se torna enfraquecido diante dessas investidas, por exemplo, mercadológicas, né? Há uma aceleração de operações de desarraigo, seria assim, como que eu posso traduzir? Deixa eu ver se eu consigo, pelo contexto. Ao inscrever as identidades na lógica dos fluxos, assim, de desapego, né, assim, no sentido pejorativo do termo mesmo, assim, como se as identidades elas fossem arrancadas, né, desenraizadas, essa é uma boa palavra. E aí é como se você tivesse o bom mesmo, vou usar aqui com bastante ironia, é você se afastar, então, das suas tradições, né? O bom mesmo é você
se tornar cosmopolita e etc e tal, né? Então, como se essas coisas fossem, inclusive, polarizadas, né? E aí, é, com tudo isso, a gente tem uma série de apagamentos culturais, né? Uma série de conflitos que são gerados por essas, digamos assim, investidas mercadológicas que vêm uniformizando os processos todos culturais. E os meios de comunicação e as tecnologias da informação acabam se convertendo em produtores de uma mundialização cultural, que é um termo usado para globalização, ao introduzir referentes que representam estilos e valores desterritorializados. A identidade se constitui hoje em uma força mais capaz de introduzir contradições na hegemonia de uma razão instrumental. Então, a globalização ou a mundialização da cultura, ela acaba promovendo uma série de embates, e esses embates, eles têm a ver com o universo da cultura. Por isso que cidadania é um assunto de cultura, né? Pensando aí numa resposta para te dar. Pode seguir. Bom, eu queria propor aqui uma discussão com vocês a partir dessa noção de globalização, América Latina como um lugar extremamente desigual e, ao mesmo tempo, a noção de plataformização do trabalho que tem sido trabalhada, é uma noção que tem sido bastante trabalhada por alguns de nós da comunicação. Então, a gente vai assistir aí três pequenos trechos de conteúdos para a gente debater depois. Então, esse aí é inteiro. Pode pôr, Ana. A gente não tá ouvindo. Ana, a gente não tá ouvindo. Por que será, né? Acho que é porque o microfone estava mutado. Peraí. Tá. Agora, agora tá indo? Não. Ixi. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Parece que tá bem baixinho, né? Você tá pelo apresentando uma aba? Não tá saindo, não? Parece que tá bem baixo. Será que é por causa do fone? Eu vou tirar o fone. Não Eu tá. acho que tem que apresentar como aba e não como a tela toda. Acho que tem que compartilhar de novo. Também acho que é como aba. Isso. Pra dar certo o vídeo, né, Letícia? Isso, aham. Quando você for compartilhar, Ana, embaixo vai ter escrito compartilhar também o áudio da guia. Vê se você vê essa opção. Ana Rita, você tá por aí? Oh, então, eu não tô conseguindo. No meu não aparece isso que a Letícia falou. Letícia, você Eu consegue compartilho? tentar compartilhar? Aham, compartilho aqui. Obrigada.
esse aí. Deixa eu tirar meu áudio aqui pra não. O custo de vida aumentou. Então eu nunca passei fome antes da pandemia. Hoje em dia eu passo. E é uma profissão invisível. Ninguém sabe o que a gente passa. 'Dormir na rua é dormir com a sorte. Até os cachorros mijam na gente. Aqui eu fui roubado, tomei 3 tiros. É complicado. O que mais quebra as pernas é o percurso para ir trabalhar. Então são 33 quilômetros para ir, 33 para voltar. Ou eu durmo na rua para economizar ou eu passo fome. Os aplicativos baixou o valor da entrega. Tem entrega até de R$4,50. É a vida do motoqueiro que ela dá, R$4,50. Começou a aparecer muitas famílias que não puderam pagar seu aluguel e terminaram vindo para a rua. Temos pessoas, para não estar indo e vindo, termina ficando, dormindo nas calçadas. Ajuda, mas esse preço do combustível só vai durar até passar as políticas. Isso é um marco de governo, para poder ganhar o meu e o seu voto. Ó, é o da vizinha. Aí são anos que eu não vejo. E quando eu falo do meu filho, eu me emociono. Me dói. Eu faço tudo. Isso, esse também a gente vai ver todo, é só um trailer. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho.
ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. Sua nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Aí, Letícia, esse é só esse tempinho, tá? Esse Brasil em disputa. Além disso, a gente precisa pensar o que a gente faz com o contexto do trabalho por plataforma. É preciso ter regulação. Mas a própria palavra regulação é uma palavra em disputa. As empresas vão falar também em regulação. Inclusive, o próprio governo federal atual, dirigido por Jair Bolsonaro, tem falado em regular o trabalho por plataforma. Mas de qual regulação que a gente está falando? De qual regulação que protege minimamente os trabalhadores? Aí uma das questões que a gente coloca para se pensar regulações e políticas públicas para o trabalho por plataforma, a gente precisa pensar em parâmetros de trabalho decente em plataformas digitais. Um dos exemplos que a gente tem no Brasil é o projeto Fair Work, que tem princípios sempre atualizados de trabalho decente em plataformas digitais e que envolvem questões de remuneração, condições de trabalho, incluindo saúde, segurança, contratos, inclusive o que as plataformas fazem por dados dos trabalhadores, gestão, o que envolve, inclusive, a comunicação do trabalhador com a plataforma, se tem bloqueios injustos, e a questão de representação. Que voz que os trabalhadores têm nas plataformas. Pensar nesses princípios. Isso. E aí, gente? Queria ouvir vocês, assim, o que isso tem a ver com cidadania, né? Com uma mediação como essa. O Rafael Groman, só para situar, ele é um pesquisador da nossa área de comunicação, que usa a terminologia plataformização do trabalho, né? Junto com a Roseli Figaro, que eu apresentei no último encontro. Na verdade, a Roseli Figaro foi orientadora de doutorado do Rafael Groman. E eles trabalham essa ideia de uma plataformização do trabalho que, no vídeo do meio que a gente viu, chama de uberização do trabalho. Enfim, são terminologias equivalentes. Mas assim, o que isso tem a ver conosco? O que vocês acham que isso tem a ver conosco? E como que vocês poderiam olhar para isso pela cidadania? O que vocês pensam? Diga aí, pode escrever, pode abrir o microfone e falar. Mais uma pergunta. Estar na América Latina faz diferença? Vocês acham que faz? Estar no Brasil faz diferença para pensar essas questões? E aí? Então, o que eu penso é que esses trabalhos, né, que eles são flexíveis, entre aspas, né, que ele te dá uma autonomia melhor, às vezes, de você fazer seus horários, de certa forma que você consegue fazer o seu salário também, né, porque você estipula metas, bate essas metas, enfim, às vezes cria uma falsa sensação de que você é dono do seu nariz, né, tipo assim, de que realmente você tá fazendo aquilo ali e você que produz e você que faz, você que colhe ali. Então,
às vezes a gente não consegue ver e perceber como essas questões se dão num ponto de vista, tipo, mais material, sabe? Porque eu acho que às vezes fica tudo um pouquinho abstrato, assim, de como essa exploração ela é dada, como ela é feita, né? Mas dá para perceber também que tudo isso acho que dialoga muito com o que o autor vai falar, né, dessa questão de cidadania, que o Omar Ricon até ele dá uma recuperada assim na história, porque a gente pensa que agora, por exemplo, todos somos livres para votar. Maiores de 16 anos já tem esse direito ao voto, então a gente ajuda a definir a política. Em tese, a gente tem o direito de ir e vir, todo mundo, né? Não é mais como antigamente, por exemplo, o apartheid, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente pensa de uma forma muito difusa, assim, a gente imagina que a gente consegue mesmo exercer cidadania em todas as suas formas, né? Porque, o que está escrito ali na Constituição, o que a gente considera como um cidadão, a gente está conseguindo fazer isso tudo. Mas não é assim, né? E acho que o capital, ele encontra formas de manipular, assim, essas questões de uma forma que você não tá exercendo sua cidadania, mesmo que você pense que tá, sabe? Tipo, acho que é por aí, assim, que eu vejo. Se você fosse fazer um checklist, sabe? Uma entrevista mesmo, que só com sim e não, para alguém responder, dependendo das perguntas que você fizesse, às vezes ela responderia, tipo, tudo como sim, né? Tipo, não, eu sou livre para fazer isso, aquilo outro. Mas a realidade não é essa, né? Então, esses vídeos, né, acho que mostram muito isso pra gente, assim. Uhum. É muito mais sofisticado, né? Sim. Muito mais sofisticado. A Cida diz que cidadania envolve direitos, deveres e a participação na sociedade. E o Rafael diz que se a pessoa não tem direitos, não tem como ele exercer sua cidadania. E diz também que estar na América Latina e no Brasil envolve, sim, assim, a mediação da cidadania ela é diferente porque estamos inseridos num sistema capitalista dependente. Então vejam o quanto isso tem diálogo com a perspectiva decolonial que a Ana Rita tem trazido, né? Somos dependentes porque fomos, em alguma medida, colônia, né? E a gente simbolicamente ainda tem várias dependências. E aí, a partir desse comentário do Rafael, como essa mediação da cidadania, ela se relaciona com outras mediações, né? Com a espacialidade, com a temporalidade, né? Na fala da Bianca também, né? Isso é perceptível. Isso. Então, e é por isso que o mapa propõe esses cruzamentos, né? Sim, o tempo todo, assim. E talvez, assim, isso possa parecer, num primeiro momento, assustador, porque é muito entrecruzamento, né? Não é uma coisa cada uma na sua caixa específica, mas se você olhar numa perspectiva enredada, como eu falei na revisão, né? A ideia de um certo rizoma, igual a grama, né? A grama ela vai assim criando uma certa nós e vai enredando, assim, tampando a terra. A ideia de que as mediações elas são enredadas, né? Elas se entrecruzam, elas vão criando novos nós, assim, de maneira orgânica. E é por isso que assim, não dá para olhar para essa teorização como cada coisa no seu lugar, separadinho. Ela é muito orgânica, né? As coisas elas se misturam mesmo. Porque a cultura é assim, né? É um universo. No universo da cultura você não separa as coisas como que era a ciência eurocêntrica, né? Cada coisa no seu quadrado. Não, no universo da cultura é tudo muito misturado, né? Enfim. Aí a Aparecida diz assim:
Os vídeos ilustram a complexidade da cidadania no mundo de hoje em dia, mostrando como ela se interliga com as questões econômicas, sociais e de direitos humanos. Exatamente. Uma coisa que eu achei chocante naquele primeiro, no segundo vídeo, no primeiro, praticamente tudo chocante. Eu vi a Letícia colocando aqui uma carinha triste, né? Mas assim, o segundo vídeo, o rapaz na cama, provavelmente um entregador, perguntando assim, seguro? Eu tenho direito a seguro? Eu nem sabia, né? Assim, a pessoa nem sabe que ela tem direito a seguro. Ela trabalha, ela nem se dá conta de que ela poderia pleitear um seguro porque ela caiu trabalhando, né? Então, assim, olha que loucura. Onde que a gente chegou em termos de não reconhecimento da nossa cidadania, dos nossos deveres e direitos, digamos assim, né? Muito louco isso. O Rafael disse também. E também porque não existe um projeto de governo de fato para mudar essa realidade a longo prazo. Prefere-se optar por um plano SAFRE, não taxar a exportação primária. Claro que não é só isso, mas um exemplo. Exatamente. Ninguém quer mexer com isso, né, Rafael? Até porque quando mexe, vamos trazer para o universo. Eu trouxe um exemplo assim um pouco mais distante da nossa área, embora não tanto, porque a plataformização, o próprio Rafael Groma traz, ela diz respeito à comunicação, né? Tudo acontece por meio de uma ferramenta comunicacional, gente. Então, assim, não tem como dizer que esse não é um assunto da nossa área. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, num outro tema extremamente polêmico, que são as streamings, o Twitter, as redes sociais como um todo, que tem um poder de disseminar informações falsas e eleger ou não eleger determinado governante no mundo todo, não é loucura de se pensar? Isso é muito sério, né? E tem, em alguma medida, implicações nas cidadanias dos países. É um modo de você interferir. O algoritmo, ele é tão nebuloso que é um modo de você interferir, inclusive na política dos outros países, né? A Júlia diz assim, acho que esse é o maior atentado à cidadania. Eu não saber que tenho direito a algo. Exatamente, e é muito comum, né? Isso. O que acontece, gente? Regulamentação é um assunto que, em geral, os governos não querem peitar, porque eles são assuntos antipáticos, né? E vai, assim, digamos assim, interferir no decorrer da carruagem e vai gerar uma baixa popularidade para o governante. Então, ninguém quer mexer com regulação, com regulamentação. São as pessoas, a área de comunicação no Brasil, ela é uma das áreas que querem que regulamente os streams, que querem que regulamente o trabalho por plataforma, porque está totalmente envolvido com a área, né? Mas, assim, se não pressionar demais, vai passar os 4 anos de um presidente e não vai ser regulamentado, porque é antipático, né? É um tipo de ação que gera muita antipatia por parte dos próprios sujeitos que não reconhecem os seus direitos, assim, né? Então, é muito loucura. Um tempo atrás, eu assisti um representante, um vereador por São Paulo, que se julga, assim, se diz representante dos motoristas por aplicativo, dizendo assim, olha, a gente não quer CLT, a gente não quer regulação, a gente só quer que o algoritmo seja melhor com a gente. Olha só o discurso do cara, assim,
Como assim? Você quer que o algoritmo seja gente boa com você, mas se você não quer regulamentar, não tem como. Então, assim, você fica pensando assim, uma completa dificuldade de lidar com esses poderes que estão em disputa, né? Então, vejam, mais uma vez, poderes em disputa. E aí, eu quis trazer a fala do Rafael Groma para a gente pensar. Quando você fala regulamentação ou regulação, você está falando o quê? No contexto que você está dizendo. Porque quando um liberalzinho fala, ele está falando uma coisa, né? Quando alguém que tem um pouco mais de, digamos assim, compromisso social fala, está falando outra coisa. E aí você tem que, no contexto, perceber o que está ali, qual que é. Por isso que a contextualização radical é importante. O que está em jogo quando você está falando de regulação ou regulamentação, né? E são essas questões que interessam a uma mediação da cidadania, assim. O que está em jogo quando você está usando essa terminologia? O que ela quer dizer de verdade, né? Isso, e aí a Bianca fala, o discurso é que vai contra a liberdade de expressão, né? Exatamente. Então, regular é um jeito possível de você respeitar o Estado-nação, né? Porque assim, a gente foi invadido, né, por essas tecnologias do Vale do Silício. E elas são multimilionárias, né? É um modo assim de explorar, especialmente os países mais pobres. Beleza? Mais alguém gostaria de comentar esses 3 vídeos que fala sobre a plataformização do trabalho ou uberização do trabalho? Muito bem. Então, as cidadanias, né, envolvem comunidades culturais, né, que se convertem num um âmbito-chave, né, para a reconstituição de sujeitos das comunidades, reinvenção de identidades, renovação de usos de memórias e patrimônios, conversão em espaço de articulação produtiva entre o local e o global. Então, pensar na mediação da cidadania tem a ver com essa relação conflituosa entre local e global, tá? E isso em qualquer nível, não só num nível tão radical como esse que eu trouxe do trabalho, mas poderia ser em qualquer outro nível. Por exemplo, assim, sei lá, outro tipo de expressão cultural, né, que não o trabalho, e outro tipo de relação com a sobrevivência, enfim, né? Estas representam, então as cidadanias representam, e as relações, né, a articulação entre o local e o global, representam a emergência de novas figuras de cidadania que constituem estratégias de empoderamento sempre no âmbito cultural. Por isso que tem relação, né, com a cultura. E aí, os autores vão pensar na mediação da cidadania como a partir da terminologia cidadanias culturais, né, que não só envolvem políticas de identidade, mas que essas políticas estão dentro de uma emancipação humana, né? E repensam o sentido da cidadania. E aí a gente vai caminhando numa direção do raciocínio dos autores que vão pensar a ideia de que hoje não tem como mais você pensar a política fora do universo da cultura. Isso é muito interessante de se pensar a partir desse texto. Por quê? Porque, embora haja, acho que na aula passada a gente tratou aqueles que querem pensar tudo em termos universais, porque o eurocêntrico é assim, né? Ele pensa numa perspectiva universal. Aqui a gente está pensando a ideia de que as identidades, de certa maneira, entraram para o universo da política
e que, portanto, não tem como pensar a categoria de cidadania fora da perspectiva cultural ou fora das identidades dos sujeitos, né? E aí a gente vai ver um exemplo disso já já. Então, a globalização, na perspectiva de Martim Barbeiro, né, vai trazer assim, possibilidades muito interessantes para a gente mudar a noção de cidadania, né? A partir de vários eixos, assim. A gente vai pensar mistura de povos, mistura de culturas, raças, gostos e outras cosmovisões que vão desafiar esse racionalismo ocidental que a gente conhece. E, ao mesmo tempo, a expansão de novas tecnologias de comunicação, a progressiva apropriação por setores sociais subalternos, né, a esses valores e, obviamente, quando se apropria, você recria, né, e a abertura de possibilidades para a construção de contra-hegemonias no mundo. Então, a possibilidade de você repensar cidadanias e, ao mesmo tempo, de você, em alguma medida, recriando identidades a partir disso. Pode seguir. E a gente pode pensar até uma relação dessa ideia de contra-hegemonia com as contra-visualidades, né? Exatamente, com certeza, porque as hegemonias, elas se dão visualmente numa sociedade tão imagética, né, como a que a gente vive. Faz muito sentido pensar assim. Então, a comunicação, ela possibilita expor, né, temas controversos e distintas interpretações a partir do que é deliberado publicamente e debatido socialmente, né? Então, o público acaba constituindo um espaço cidadão que vai articular interesses comuns e promover a interação comunicativa. Num cenário de circulação de interesses, de discursos plurais, heterogêneos, e que deve possibilitar o reconhecimento da diversidade de posições sociais. Isso, obviamente, a gente está falando de um ideal, né, gente? Comunicacional, comunicativo. Então, a ideia de que o público, essa noção de público que tem tudo a ver com cidadania, né? Porque a cidadania é um exercício público, né? Ela acaba se ampliando quando atores diversos podem ser reconhecidos, quando a sociedade civil pode se expressar em sua pluralidade, quando, por exemplo, a máxima feminista, né, vai dizer assim que o pessoal é público. Que isso está querendo dizer, né? O que essa máxima está querendo dizer? Que o privado, que está no universo, talvez, do feminino, do privado, também precisa ser debatido publicamente. Ou seja, é um assunto de cidadania. A gente vai ver um exemplo disso já já. Então, quando a gente restringe o público a informações distorcidas, banalização dos processos, superficialização do tratamento da diversidade identitária, da complexidade social, dos argumentos, da conversa e do comércio, das lógicas comerciais, a gente está, então, diminuindo a potência do que é a cidadania, né? Então, é importante reivindicar, pensar na cidadania numa perspectiva bem ampla e identitária, né, considerando a perspectiva identitária plural, porque é isso que garante, portanto, um debate mais amplo. E a ideia de que o público e o comunicável atualmente se faz muito a partir do que a Ana Rita acabou de dizer, pela mediação das imagens, né? Então não tem como pensar mais a mediação da cidadania sem a ideia de que a comunicação e o que é público, o que é publicizado, vai ser mediado pelas imagens, né? Então, se de um lado
a imagem espetaculariza a ação política e cidadã, de outro, ela vai constituir uma visibilidade que inscreve no campo a luta de representação por demandas de reconhecimento. Então, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo quando a gente pensa na mediação da cidadania. Aí, por exemplo, demandas por movimentos sociais novos, né, como o movimento de mulheres, como movimentos de povos originários, homossexuais, jovens, que querem, né, que pleiteiam a representação, que querem ser reconhecidos na sua diferença, de alguma maneira também querem que os seus exercícios identitários sejam exercidos e respeitados politicamente, os seus direitos, né? Então aí a gente vai ver assim, um exemplo bem claro, vou citar o caso aqui da pesquisa da Bianca e da Bia, que é a questão do ativismo antigordofóbico, por exemplo, né? Que até, assim, talvez dos movimentos sociais seja um dos mais recentes, né? Que a gente está vendo, mas que tem a ver com direitos, porque tem a ver com as pessoas que são gordas, né? Que são consideradas gordas, terem direito a serem atendidas, terem macas para essas pessoas, terem como elas passarem determinadas portas que são muito estreitas, elas têm esse direito. Por isso que há uma luta ativista antigordofóbica, né? Então, assim, isso não é um assunto de saúde, isso é um assunto de cidadania, né? Então, pode seguir. A gente vai ver, então, como a cidadania se vincula com a identidade e essa relação cultural, como ela é importante para a política, assim, que não está desvinculado, na verdade. Eu sou mulher. 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 E é claro que eu tenho medo de ficar até tarde na rua desacompanhada. Eu sou mulher. Claro que já me perguntaram se o meu companheiro me ajuda nas tarefas de casa. Eu sou mulher e é claro que a minha competência enquanto chefe já foi questionada. Eu sou mulher e é claro que eu já ouvi comentários inconvenientes sobre a minha aparência. Eu sou mulher e é claro que já disseram que eu tenho que ser recatada e do lar. Eu sou mulher e é claro que já tentaram me silenciar e me afastar dos espaços de poder. Eu sou mulher e é claro que já me tocaram sem meu consentimento. Eu sou mulher e é claro que isso é um desafio na sociedade em que vivemos. Diariamente, meu potencial, meus sentimentos, esforços e gostos são questionados e menosprezados. Quero respeito em todos os espaços. Quero exercer o meu direito de ir e vir sem medo. Eu quero o direito de poder fazer o que quiser e tomar decisões sem julgamentos. Nós somos mulheres. Representamos mais da metade da população brasileira. Somos meninas e mulheres. Somos jovens e idosos. Somos cis e trans. Somos negras, brancas, indígenas, com e sem deficiência. E aqui, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, juntas trabalhamos todos os dias para proteger e garantir os nossos direitos e os direitos de todas as pessoas. Somos mulheres e queremos respeito. Empoderar mulheres é uma revolução. E juntas somos imparáveis. Eu sou mulher. Isso. Esse é uma propaganda, né? Assim, do Ministério. Mas eu queria perguntar assim para vocês, assim, vocês conseguem conceber a política sem essas identidades culturais? Hoje, por exemplo? É possível pensar que o exercício da cidadania não passa por um exercício identitário mais? Vocês conseguem, assim? Vocês acham que é possível, assim, voltar atrás e não considerar essas diferenças culturais, identitárias? A Luana acha que não.
porque até bem pouco tempo atrás, isso era considerado, vou usar uma expressão aí de quem nega esse tipo de discurso, mimimi, não é? Ah, isso é uma questão de mimimi, falar que você é mulher. Que bobagem. Que política tem a ver com isso? Política é assunto sério. Não era assim que era dito? Então, é como se o exercício da cidadania e, portanto, a mediação da cidadania precisa ser olhada a partir disso, ela se torna uma questão de identidades também. Elas se imbricam, percebe? Fala, Letícia. Ana, eu só ia comentar que a gente viu isso também na posse, né, do Lula, que ele escolheu trazer pessoas diversas ali para esse momento que até então a gente não tinha. E eu acho que isso também é um contraponto da última presidência que a gente teve, né? Isso. Que em alguma medida tinha uma certa diversidade, né? Ele até se apropriava disso às vezes. Sim. Mas que a gente sabe que na verdade não era assim, né? Uhum. Não é bem a pauta, né? Assim, de uma proposta mais liberal, né? Como a dele. Mas é como se fosse muito difícil pensar a política fora e o exercício da cidadania fora das diferenças. Assim, porque as diferenças trazem direitos e deveres diferentes, percebem? Vocês compreendem isso? Então, uma mãe solo vai ter direitos e deveres diferentes do que uma mãe que não é solo. E que provavelmente muitas coisas demoram passar porque tem muita gente que não quer lidar com essas diferenças. E é por isso que os movimentos sociais pressionam, né? Isso. Antes era a mãe solteira, né? Solo é uma terminologia recente, assim. Então, eu fico vendo, assim, que parece que não tem jeito mais de pensar. E essa é uma máxima, gente, a ideia de que o pessoal é político é uma máxima que vem de movimentos sociais, né? O Rafael diz assim: eu acho que políticas identitárias são essenciais, mas que devem ser parte de um projeto maior, porque até isso, essa lógica pode ser cooptada para atender uma lógica liberal capitalista. Concordo com você. Assim, gente, se tem uma mão que tenta cooptar, é essa, né? A mão do capital, ela coopta tudo. Essas diversidades respondem a essas necessidades de direitos que a política deve abordar. Isso. E que o exercício da cidadania e, portanto, a sua mediação vai tratar, né? Enquanto mediação. Legal. Então, vamos seguir. Então, as cidadanias, considerando a América Latina, a gente tem na teorização por Jesus Martim Barbeiro uma ideia de que há uma relação entre cidadania e comunicação, particularmente em dois planos, né? Na perspectiva de que a comunicação qualifica o público, né? E eles vão dizer assim: primeiro se refere ao crescimento e à potencialização dos meios comunitários cidadãos, né, que colaboram para a constituição de uma rede cidadã de espaço público, né? Então é super importante considerar que os meios comunitários cidadãos, eles acabam formando redes. Olha, veja mais uma vez as mediações se imbricando aí e tornando isso público. Antes da internet, gente, isso já existia. Por exemplo, as rádios comunitárias já existia, já era um espaço
de tornar público reivindicações de comunidades, né? Os jornais comunitários e etc e tal, assim, essas diversas possibilidades de pensar. A ampliação do discurso público representada por uma heterogênea quantidade de comunidades, associações, tribos e movimentos, e a criatividade social vinculada a uma ideia de participação cidadã. Então, a noção de que o discurso público ele acaba se ampliando quando os cidadãos participam mais, ela é real quando a gente pensa na relação entre cidadania e comunicação, né? Essa mediação que pensa essas duas facetas, né? E aí, por isso que as redes digitais acabam, que no caso da internet, as redes sociais, etc e tal, a gente acabam, digamos assim, popularizando, né? Que essa produção coletiva de conhecimentos comunitários, né? Vão além, né? Daquilo talvez muito local que a gente conhecia nas comunidades, né? Inaugurando novos diálogos, a construção de saberes compartilhados que desafiam exclusões históricas, brechas cognitivas constituídas socialmente. Eu quero citar um exemplo, por exemplo, do trabalho que o coletivo ao qual o Ailton Krenar faz parte, que foi inclusive estudado por uma doutoranda do PPG-Com, hoje doutora, né? Já é colega, inclusive, nossa da FIC aqui, que trabalhou a noção de popularização do conhecimento de povos indígenas brasileiros, né? Povos que historicamente foram excluídos, mas que por causa das redes digitais popularizam seus conhecimentos, seus saberes, mesmo que eles não sejam reconhecidos como científicos pela ciência hegemônica, né, que a gente possui, eles estão lá sendo disseminados, e não é à toa que esse trabalho possibilitou que o Ailton Krenar se tornasse um imortal na Academia Brasileira de Letras. Vejam que são várias frentes possíveis para mudar um pouco essa narrativa que a gente possui de tanto apagamento histórico, né? Então, de certo modo, as comunidades se apropriam das redes, né? Mais uma vez aí, as redes lidando com a noção de cidadania, né? Para transformar suas experiências em relatos e aproveitar as possibilidades de convergências entre oralidades e memórias culturais com as novas linguagens midiáticas, a escritura, as narrativas, através da tecnicidade digital. Então, tem muitas possibilidades. Elas não são as mais vistas, mas é por isso que os estudos culturais e decoloniais vão se interessar por essas expressões que são mais invisibilizadas para trazer a visibilidade a elas, né? Porque elas existem, elas podem não ser mais vistas, mas elas estão existindo. As comunidades estão usando essas expressões, essas redes para poder transformar suas experiências em relatos, né? E aí o resgate da trajetória dos direitos, né, e desse fortalecimento dos direitos que a gente observa vai se complexizando e vai incluindo alguns direitos civis, políticos, sociais, derivados de outros direitos a partir destes, e que se incluem aqueles relativos às culturas, à autodeterminação de povos vinculados. Tudo isso acontece no universo comunicacional, né? Um campo da comunicação. Então, é tão interessante dispensar a cidadania a partir dessas perspectivas, né? Muito legal. Pode seguir. Isso. E aí, então, a gente tem um destaque para o mapa, né? Então, que a cidadania e as cidadanias e as identidades estão, assim, do lado esquerdo do mapa, né? Pensando aí
uma possibilidade de mediação em diálogo, né? Pode seguir. E aí é importante considerar que essa mediação às cidadanias tem a ver com o momento que a gente vive, a temporalidade, de múltiplas temporalidades que a gente está vivendo no contemporâneo, vai pensar e vai, na verdade, dar conta de não de um tipo de comunicação apenas, mas de um ecossistema comunicativo que abarque culturas e identidades culturais diversas e diferentes, e a ideia de que existem várias lutas cidadãs contemporâneas acontecendo ao mesmo tempo, né? Que as culturas, elas têm estreita relação com processos de globalização e que muitos desses processos acontecem por perversidades sistêmicas mesmo a essas sociedades e às nossas sociedades, né? No campo cultural, é bom prestar atenção aos efeitos contraditórios que incluem precarização, fragmentação, desenraizamento e erosão de culturas e memórias culturais, assim como hibridizações, né? É importante investigar, então, nos processos de comunicação e práticas de recepção com uma questão tanto teórico-metodológica, tanto ética quanto prática. Então, não tem como, gente, pensar numa mediação cidadã sem considerar as questões ético-práticas dos trabalhos, assim, dos assuntos. E aí, por isso que os autores sugerem perguntas do tipo: estaria esse tipo de investigação dentro ou fora do debate de fundo em qual está julgando o futuro das nossas sociedades? Então, são questões que dão conta de pensar no nosso futuro enquanto cultura, enquanto identidade cultural. E aí, por isso que os autores, eles acabam o texto pensando numa relação entre, ao mesmo tempo, estética e política. Embora eles não vão afirmar que o Jesus Martim Barbeiro tenha explicitado uma relação, eles mesmos, enquanto autores, fazem essa relação a partir tanto da transmedialidade e da convergência, né? A ideia de que a comunicação a partir de uma mediação cidadã, ela é transmediática e ela é convergente, e ao mesmo tempo que esses fenômenos cidadãos, eles vão criando novos processos e novas práticas a partir de uma noção assim, de interação entre meios, gêneros, formatos diversos para pensar essas cidadanias, né? E todos esses sensoriums, né? A gente vai falar disso no nosso último encontro, tem a ver com novas sonoridades, novas oralidades, novas visualidades que vão contagiando as linguagens, redefinindo fronteiras, possibilitando novas narrativas e escrituras mais híbridas, né? Envolvendo esse exercício de cidadania. Os usos sociais, cuja criatividade inaugura novas configurações do sensível, o desaparecimento de fronteiras, que colocam a quem produz comunicação e a quem recebe a arte de ao mesmo tempo produzir e receber, né, em polos, espaços diferenciados essa comunicação. Pode seguir. Isso. Aí a gente vai dar uma olhada nesse conteúdo também bem curtinho para pensar o quanto o pessoal é político no exercício da cidadania. Para ajudar a melhorar minha energia e imunidade, novo centro essencial. As estudantes podem perder até 45 dias de aula, o que é por
1/4 desse ano letivo por conta da menstruação. Nós precisamos falar sobre a pobreza menstrual. Um absorvente descartável como esse aqui custa em média uns 50 centavos, mas tem muita gente no Brasil que não consegue acessar. Para quem não tem dinheiro, conter o sangue exige muito improviso. Pedaços de pano, de papel, papelão, de jornal e até mesmo miolo de pão são usados por essas pessoas. E mesmo quando elas têm acesso a absorventes descartáveis, elas usam por mais tempo para conseguir economizar. Essa discussão vem lá da Europa, mas reflete bastante a realidade do Brasil. Mas quem seriam essas pessoas? São as detentas, pessoas em situação de rua e até estudantes que são pobres. As pessoas que estão presas ficam mais vulneráveis ainda, porque acessar itens de higiene íntima é uma raridade nos presídios. Então fizeram nós ficar menstruados e eles falaram que não queriam nem saber. Nós se vazando de sangue. Tem mulheres que tem miom aí, entendeu? Nós pedimos absorvente pra eles, falaram que eles não estavam nem aí. Perder aulas é uma realidade que aparece no documentário Absorvendo o Tabu, que conta a história de mulheres indianas que tentam democratizar o acesso aos absorventes por lá. Esse documentário ganhou o Oscar em 2019 e está na Netflix. No Rio de Janeiro, uma lei foi aprovada para distribuir os absorventes na rede municipal de ensino. Falar sobre pobreza menstrual também é falar sobre saúde pública. Em 2016, 1.600.000 mulheres não tinham banheiro em casa, 15 milhões não recebiam água tratada e 26,9 milhões viviam em lugares que não têm coleta de esgoto. A gente não pode simplesmente escolher não usar papel higiênico ou creme dental, não é mesmo? E é por isso que o governo classifica esses itens como itens de higiene básica e não cobra impostos sobre eles. Mas esse não é o caso dos absorventes. Hoje, cada pacote de absorvente tem 25% de impostos sobre o valor. Então é por isso que a gente deixa a pergunta: por que absorventes ainda não são considerados um item de higiene básica no Brasil? Obrigada, Letícia. Então, a ideia de que o pessoal é público tem a ver com essas questões que envolvem a cidadania hoje, né? São questões de taxação, são questões de acesso, que pode parecer uma coisa irrelevante para quem está aqui hoje nessa sala, mas que para muita gente não é irrelevante, né? Então, quando a gente entende que o pessoal é público, ou seja, que isso é uma questão de cidadania também, quando a gente alarga a noção de cidadania para pensar a partir dessas questões, a gente está considerando o quanto a vida das pessoas tem a ver com esses direitos e deveres, né? De ser cidadão e cidadã. Pode seguir. Então, a ideia, o texto ele vai finalizando para pensar a noção de a cidadania enquanto performance como artes de ação que, saindo de espaços e tempos da arte, giram através de memórias, expressões culturais que evidenciam, mais que produtos, experiências de memória e invenção. Aí as festas, ritos, teatralidades, que diversas pessoas transeuntes tornam parte construtiva de ação cidadãs, de revanches sociais, resistências culturais, sabotagens políticas, sempre pensando numa fusão entre as identidades e as subversões estéticas, né? A ideia de que há desafios de oportunidades para mudanças de modelos educacionais gerados pela convergência transmediática e tecnológica. E que esses desafios estariam na construção de novas culturas participativas que considerem e potencializem as múltiplas habilidades e competências dos sujeitos e suas criatividades expressas nos processos de aprendizagem. Então, a educação emerge como uma dimensão chave para a construção cidadã. Por exemplo, se a gente não sabe, se a gente não pode, se a gente é proibido de dizer isso que eu acabei de mostrar para vocês como um exemplo de cidadania, né?
que é discutir sobre a pobreza menstrual, se isso é um assunto proibido na escola, como é que eu vou aprender sobre isso, né? Então, essas questões, elas precisam, de alguma maneira, aparecer, né? Elas têm que ser visíveis, né? Ser visibilizadas. Então, a gente é desafiado a problematizar as novas modalidades de monitorização, vigilância, controle que as tecnologias digitais permitem e possibilitam, controle pirata de dados, criação de perfis, uso para modelar e performar o comportamento de consumidores, bots e etc e tal, para exercer o controle de cidadania por parte do Estado. E também considerar, também a mediação da cidadania se interessaria bastante para a ideia de algoritmos e filtros de construção, de desenvolvimento de interações nas redes, né? Como o fenômeno das fake news, que podem gerar muita desinformação para controlar os cidadãos. Isso também é um assunto que interessa a esse tipo de mediação. Pode seguir. E por fim, né, acho que agora está acabando mesmo, a ideia de que os usos das redes sociais, eles citam, na verdade, uma pesquisa sobre isso, né, que estudou o Facebook para avaliar as possibilidades de criminalização de movimentos que, numa conjuntura governamental, na primeira eleição em que Bolsonaro ganhou, a partir de pautas, né, e reflexões envolvendo a questão da cidadania digital e como que isso é um direito à privacidade e ao esquecimento digital, entre outras coisas, né? Então, a mediação da cidadania também se interessaria por essas questões. Por isso que estudar a partir dessa mediação envolve construir estratégias transmetodológicas, porque é tudo muito novo, entrecruzamento de métodos, reformulações e invenções, para que você seja capaz de pensar na cidadania numa perspectiva cultural, aprender que os cidadãos, eles sonham, falam, gritam, blasfemam e ao mesmo tempo também inventam, lideram, criam coisas, tudo ao mesmo tempo, né? A temporalidade lembra que ela é entrecruzada de pluralidades de vozes, algumas mais ouvidas que outras, mas elas estão lá. Então, para fechar agora, eu queria só mostrar para vocês mais um exemplo, que eu acho que fica um pouco mais fácil, de como a cidadania tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Oi, meu nome é Juliana Gragnani e eu sou repórter da BBC News Brasil em Londres. Durante uma semana, eu acompanhei 272 grupos políticos e públicos do WhatsApp por meio de um sistema desenvolvido por um pesquisador brasileiro. Você vai acompanhar por meio do seu celular parte da minha investigação. Eu vou te mostrar o que eu vi nesses grupos. Essa foto tenta sustentar a falsa tese de que o ataque contra Bolsonaro nunca aconteceu, porque ele estaria se divertindo com uma saúde excelente no hospital. O que não dizem é que essa foto foi tirada no mesmo dia, só que antes do ataque acontecer. Na rua, no país. Renata, desculpa te interromper, mas só para te munir de uma informação que a Polícia Militar acabou de atualizar que o número de manifestantes na região da Paulista e adjacências chegou a 1 milhão.
pessoas no protesto a favor do Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas o vídeo usado é de uma transmissão da Globo News de março de 2015 e mostra um protesto pelo impeachment da Dilma Rousseff. A mensagem que acompanha esse vídeo diz que uma mãe e uma criança foram atacadas por militantes de esquerda só porque o carro delas tinha um adesivo do Bolsonaro. Isso é falso. O vídeo, na verdade, é de uma manifestação contra o Temer em 2017, de quando um carro furou um bloqueio e atropelou manifestantes. Números oficiais do WhatsApp dizem que eles têm 120 milhões de usuários no Brasil. O WhatsApp permite a criação de grupos públicos. Né? A pessoa cria um link, compartilha esse link em outros sistemas, como Facebook, Twitter, e convida as pessoas para entrar. Então tem muito ativismo dentro do WhatsApp, não só relacionado à política, mas agora, nesse período eleitoral, principalmente relacionado à política, né? Você recebe a informação de uma pessoa que é seu amigo, que é seu vizinho, que é seu parente. Você fala, pô, esse cara está falando isso, né? Isso deve ter... Você tende a acreditar, né? Ter alguma confiança na pessoa que está te passando aquilo. O problema da desinformação no Brasil, ele está muito mais ligado à falta de educação e falta de debate público sobre esses tabus, né, que o conservadorismo impõe, do que a tecnologia que a gente utiliza para conversar. Para resolver esse problema da desinformação, a gente precisa de investimento massivo em educação e ciência para sair da idade da pedra em termos de diálogo público. A gente está lidando aqui com um novo fenômeno. O WhatsApp é a rede mais usada pelos eleitores brasileiros. Virou muito mais que um aplicativo de troca de mensagens. É uma ferramenta que informa milhões de brasileiros. Isso, pode passar para o último, Letícia. O próximo. Isso. Aí essa aqui são só os dados que ela apresenta, essa jornalista, né? A ideia de que o WhatsApp em períodos eleitorais, e eu diria que isso não parou, né? Ele continua sendo uma ferramenta, uma tecnicidade que medeia cidadanias, porque esses grupos continuam usando o WhatsApp para se informarem, né? Só que essas informações não são reguladas e todas as vezes que se pensa na regulação, Elon Musk e companhia vão pular a saltos largos porque não querem regulação. A regulação, ela é incômoda, né? Ela atrapalha. E isso, gente, muda e pode mudar os rumos de um país, né? Existem várias pesquisas que vão tratar dessa questão aí. Então, olha, em grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação, tem desinformação, imagens em contextos errados, lembra do contextualismo radical, tanto que ele é importante? Áudios com teorias conspiratórias, fotos manipuladas, pesquisas falsas. Então, assim, usam a ciência de maneira equivocada, ataque à mídia, à imprensa tradicional, né? Imagens que fomentam ódio às identidades, feminismo e LGBT, QIA+, guerra cultural organizada, né? Com ataques a artistas e redes sociais, áudios e vídeos de gente comum e de gente que se passa por gente comum, mas com uma identidade desconhecida, dando motivos para votar no candidato A ou B. Então,
tudo isso tem a ver com cidadania, com essas questões que envolvem comunicação e cidadania hoje. Então, a gente está profundamente mediado por isso e não tem como, enfim, não ver, né, essas questões. Acho que esse era o último mesmo, né, Letícia? Isso, terminamos. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Sobre todas essas polêmicas aí envolvendo a mediação das cidadanias? Polêmicas e potências, né? Não? Eu quero falar que eu gosto do assunto. Na verdade, eu não sabia dessa possibilidade de tratar a cidadania dentro da cultura, né? E eu consegui trazer isso para minha pesquisa e eu tenho descoberto várias leituras, autores que de fato falam dessa questão de um novo jeito de se viver, né? Com a comunicação, um novo jeito de perceber esses meios de comunicação e de como que isso pode me incluir ou me excluir totalmente de um debate que tá acontecendo, assim, não importa qual. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do vídeo da pobreza menstrual, né? Que não é todo mundo que tem essa consciência que pode trazer esse debate. Esse vídeo vai chegar até onde, sabe? E eu acho que essa perspectiva de pesquisa é importante para a gente entender que as técnicas, né, vamos dizer assim, né, não é para todo mundo. Então, essa cidadania, esse novo jeito, né, esse novo modo cultural é para quem? Então, eu sempre me questiono isso. Assim, quem é que está incluído nessa nova percepção? Assim, acessível está, mas está invisibilizado, né, Luana? Assim, pouca gente acessa, pouca gente ousa, né? Quiçá compreender, porque é um assunto extremamente tabu, né? Ou seja, não é tratado publicamente. Mas o vídeo está disponível, vocês podem pegar esses slides aqui e no link tá lá, né? E a jornalista é excelente, né? Assim, é uma jornalista que trouxe de uma maneira apresentadora, né? Eu não sei se ela é jornalista, não lembro, mas assim, ficou muito fácil da gente entender que é uma questão de cidadania. Por que não, né? Enfim. Bom, muito bem.